vamos iniciar pelos avisos, para a gente depois não interromper mais nosso louvor e a nossa adoração a Deus com informações que não sejam... Quer dizer, todas as informações aqui são de cunho espiritual, mas quando a gente está louvando a Deus, a gente tem que ficar focado. Isso é algo que a gente, desde quando a gente começou a nossa igreja, a gente faz assim. Porque eu sempre, quando era garoto, mesmo sem ter uma visão... quer dizer, quando a gente é garoto, a gente não entende nada, depois a gente fica velho e a gente continua sem entender nada. Mas assim, quando eu era mais novo, né, eu chegava nas igrejas e eu via assim, que de repente no meio do louvor e tal, parava tudo para fazer os avisos. Eu falei assim, poxa, se um dia eu for pastor, não vou fazer isso não, porque é complicado, né? Eu estava certo nessa ideia? Fala aí, você que entende do riscado. É isso, não é assim? Né? Então tá. Pois bem, então irmãos, assim, a gente sempre faz assim, né? A gente começa trazendo os avisos da igreja, porque para depois não interromper a adoração ao Senhor, não perder aquela cadência da adoração, né? Então, irmãos, falar um pouquinho dos avisos da nossa igreja. Nós estamos aqui no primeiro domingo de dezembro, e dezembro voa, né, irmãos? Esse está sendo um ano diferente, um ano atípico, que a gente está enfrentando uma série de situações atípicas, que a gente está tendo que se adaptar. E obviamente, irmãos, a gente sabe que essas situações que a gente está vivendo todos esse ano comprometem, de certa forma, a questão da nossa celebração do Natal. Então, a gente vai tentar celebrar o Natal de uma forma bonita, sabendo de toda a necessidade que a gente tem de zelar. A igreja não pode ficar cheia. Nós temos aqui, como eu sempre digo, irmãos, a gente tem aqui capacidade para 140 pessoas. Metade dariam 70 membros. A prefeitura diz que a gente pode ter metade das pessoas presentes. Mas a gente tem procurado ficar aqui com 50, 60 pessoas. A igreja tem 140 membros mesmo, né? Mas a gente sabe que a gente nunca lota muito com isso, porque dos 140 tem muitos idosos, é um bairro de gente idosa, né? E tem muita gente doente também, que não vem mais, porque são pessoas muito idosas. E fora que nós temos 20 e poucos na congregação, que são membros da igreja, mas congregam na congregação que nós temos em Itaguaí. Então, mas ainda assim, a gente tem aqui esse espaço e tem sempre visitantes, mas mesmo assim, a gente tem procurado manter aqui uma frequência nessa faixa. Então, é óbvio que vem o Natal, a gente imagina, no passado a gente ia querer a igreja lotada. Esse ano não pode ser assim. E, obviamente, uma das formas da gente evitar essa superlotação de ter muita gente que não pode, transmitindo pelo Facebook. Depois a gente coloca no YouTube também. Mas como eu estava até conversando com a minha esposa, quando a gente estava chegando na igreja, é até legal dizer isso, eu gostaria de dizer isso, sabendo já que tem irmãos que nos assistem. Irmãos, esse negócio de culto pela internet não é legal não, irmãos. Eu sei que muitos irmãos estão assistindo porque não estão saindo de casa, está tudo bem, a gente entende o momento. Mas culto, o legal mesmo é você sair da sua casa e ir à igreja. Porque culto não se assiste, irmãos, culto se presta. Quem assiste o culto é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui prestando um culto a Ele. Então a gente entende que uma maneira, as pessoas estão tristes porque não saem de casa, então a maneira de não deixar a pessoa fora do nosso convívio é colocar isso na internet. Mas se tu parar para pensar mesmo, não é assim, mas aquele irmãozinho que não pode vir, sim, pensando nesse, é interessante botar lá. Mas é um perigo você formar uma geração de crentes que acham que você não precisa ir à igreja. Porque o Senhor Jesus sabia que viria a tecnologia um dia? Sabia? Sabia, porque Ele sabe de tudo, irmãos. Mas Ele diz lá em Mateus 18 que quando a gente se reunir no nome dEle, Ele está entre nós. É só ler lá, Mateus 18, 19. Leia lá. Então, culto, a gente se reúne para prestar culto. Então, é só um adendo aqui. Vamos voltar aos avisos. Pois bem, irmãos, a gente então vai realizar o nosso Natal de uma forma diferente, porque estamos vivendo o ano de uma pandemia. E aí eu vou chamar o Marcos, ele vai falar das programações natalinas e que estão bem legais, apesar de todas essas restrições. Marcos, fala aqui pra gente, vai. Boa noite, irmãos.
Como o pastor bem disse, nós estamos nos aproximando das celebrações de Natal. E não poderia ser diferente. Já está aqui, ó, já está no grupo da nossa igreja também, já está no Facebook da nossa igreja. Eu gostaria muito que você guardasse essas datas, divulgasse essas datas, porque, irmãos, não existe momento mais propício para a gente falar de Jesus do que no Natal. Porque se tem uma coisa que todo mundo sabe, mesmo não cristãos, é que Natal não é só Papai Noel. Natal é nascimento de Jesus. Então as pessoas estão procurando conhecer a respeito de Jesus, ouviram a mensagem a respeito de Jesus, e o momento mais propício para a gente falar de Jesus é o Natal. As pessoas estão abertas para poder ouvirem a mensagem do Natal. Então nossa igreja se programou para fazer várias atividades que levem o nome de Jesus a toda a comunidade. E aí, ó, eu sei que está pequenininho, mas no dia 18 a gente vai ter uma live que se chama Cante o Natal, só com músicas natalinas. A gente chama essas músicas de carols, só com carols, só com canções natalinas, músicas e hinos que falem a respeito do Natal, dia 18. Lá na página do Facebook, você também que está online, na página do Facebook da nossa igreja, dia 18, nós temos então essa live. No dia 20 de noite, é um domingo, né? Dia 18 é sexta-feira, 19 é sábado, 20, domingo, nós teremos a nossa cantata aqui na igreja. Sim, por questões de saúde, de segurança, nós vamos fazer uma cantata um pouco diferente. Nós não vamos fazer com coro, vamos fazer com solistas. Mas tem vários irmãos da nossa igreja, graças a Deus. Nossa igreja é uma igreja que está presenteada de vários solistas. Então, dia 20, a gente tem uma cantata de Natal aqui na nossa igreja, presencial e também transmitido. Agora, irmãos, prestem atenção. Do dia 21 ao dia 25, e esse é um presente de Natal para a nossa igreja e para nós vamos meditar na palavra de Deus, do dia 21 ao dia 25, de segunda a sexta, 9 horas da manhã, nós vamos meditar a respeito do Natal. Por que uma estrela apareceu no céu? Você sabe me dizer por que não foi o sol que apareceu ou qualquer astro celeste? Existe um motivo. Por que nenhuma estrebaria tinha lugar para Jesus nascer? Foi coincidência? Por que foi no ventre de Maria que Jesus foi gerado? Também foi coincidência? Então a gente vai meditar a respeito dessas coisas. Do dia 21 ao dia 25, você vai acordar com a palavra do Senhor lá no Facebook da nossa igreja. Então guardem isso, a gente está chamando esse evento e o nosso Natal de uma jornada de fé e esperança. Convide as pessoas a acessar a página do Facebook da nossa igreja, nós vamos meditar na palavra do Senhor juntos. E aí no dia 27, que é o último domingo desse ano, nós vamos ter programação normal aqui na nossa igreja. Culto pela manhã, culto pela noite, transmitido pela internet. E aí eu falo do novo, você fala do novo? E aí dia 31, irmãos, porque nós temos entendido que nós precisamos obedecer a Deus, nós vamos comemorar um ano novo, cada um na sua casa. Mas isso não quer dizer que nós estaremos distantes uns dos outros. Nós vamos nos encontrar lá no Facebook da nossa igreja. Todos nós, juntos, vamos nos encontrar no culto que o pastor está chamando de culto da virada. Aquele culto que a gente faz tradicionalmente no final do ano vai ser pela plataforma da nossa igreja no Facebook. Tá? Então, a partir eu coloquei 20 horas. Por quê, irmãos? Da meia-noite, você já tentou mandar mensagem para alguém meia-noite? O celular acaba, não tem celular meia-noite, a gente fica sem conexão. Então, para a gente não correr esse risco, a gente vai começar às 20 horas, aí ali perto de 9h30, 10 horas, a gente já termina, traz uma palavra, agradece a Deus pelo ano de 2020, pede a Deus pelo próximo ano. Tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja, a gente vai fazer lá na nossa casa, com a nossa família e reunidos na plataforma da nossa igreja lá no Facebook. Falei tudo? Falei tudo. Ah, não, uma última coisa. Desculpa, irmãos. Isso, dia 25, os irmãos podem ver que não tem nenhuma programação aqui à noite, nenhum culto especial. Por quê? Você vai receber uma ordem de culto para você celebrar o culto com a sua família. Você vai reunir a sua família lá na sua casa, vai receber uma liturgia prontinha para você fazer esse culto com a sua família. É o momento de você testemunhar do amor de Deus na sua casa,
com a sua família. Porque o primeiro ministério nosso, meus irmãos, é na nossa casa, é na nossa família. É lá que a gente demonstra que a gente ama Jesus. O nosso maior desafio é a nossa família, porque eles nos conhecem como nós realmente somos. Então eu quero convidar, encorajar você a reunir com a sua família. Marcos, lá em casa ninguém canta. Como é que eu vou fazer? O Ministério de Música da igreja, junto com os instrumentistas, está preparando um repertório de Natal que vai estar lá no YouTube da nossa igreja, a partir também do dia 18, para você usar como recurso lá na sua casa, com os hinos natalinos. A gente vai falar mais a respeito disso, com mais detalhes nos próximos domingos, tá bom? Temos bastante coisa. Natal não está em branco, viu? Temos bastante programação, bastante celebração e vamos adorar aquele que é digno. Pronto. Isso. E uma coisa muito legal, irmãos, é o seguinte: por conta de todas essas atividades, né? O irmão Marcos, está vindo o Joel, veio o Davi, o Fritz, o Bruno, o Marcos também, e Wagner também. Então todo esse pessoal, eles têm vindo, vieram ontem e virão, quando vem de novo? E virão amanhã. Eles estão gravando aqui na nossa igreja músicas de Natal. Essas músicas serão colocadas no YouTube da igreja. Para quê? Para que no dia 25 o irmão acesse lá e possa cantar junto. Então o irmão vai receber uma ordem de culto e vai acessar lá na nossa página do YouTube e vai poder acompanhar. E aí, por que na página do YouTube? Não, porque aí fica para quem quiser assistir. A gente sabe que muita gente busca, às vezes, músicas de Natal bem cantadas para poder ouvir, para poder louvar nas suas casas. Então vai ser uma forma também das páginas sociais da igreja se tornarem conhecidas. Como eu disse, esse negócio de culto online eu não acredito não. Mas usar a internet para fazer divulgada a mensagem do Senhor, isso sim é extremamente importante, né? Culto online é só um quebra-galho nesses tempos de pandemia, mas usar a tecnologia para fazer divulgar a mensagem do Senhor é extremamente interessante. E aí a gente vai ter lá salvo todo um arquivo de músicas e vai ficar... São louvores natalinos, depois pensa em fazer outras coisas, né? São louvores natalinos que vão ficar lá disponíveis. Então, irmão, olha só, isso vai ser postado quando? Tem ideia? A partir do dia 18. Então, a partir do dia 18, o irmão que estiver assistindo de casa, o irmão que está aqui, o irmão vai poder acessar do YouTube da igreja esse conjunto de hinos que vai estar lá no nosso YouTube. Vai ser bem legal, vai ficar bem bacana. Aí todos esses instrumentistas aqui, e nós, irmãos, a gente, inclusive os irmãos que estão de casa, a gente sabe que tem gente que tem assistido de longe a nossa igreja, nossos cultos, como volto a dizer, né? Culto online é só um quebra-galho para o momento que a gente está vivendo, mas a gente agradece quem tem assistido à distância, às vezes, porque também não está podendo ir nas suas igrejas. Pois bem, esse grupo de louvores aqui, de irmãos que participam do louvor da nossa igreja, a gente tem bons músicos aqui. É porque às vezes a gente não consegue reunir todo mundo. Então a gente tem um ótimo guitarrista, que é o Fritz, a gente tem um ótimo baixista, que é o Joel. Muitos deles, inclusive, tocam o Davi, que é um excelente baterista, mas o Davi consegue estar aqui mais. Agora, a gente tem esses irmãos, às vezes, tocam fora, inclusive, o Fritz trabalha com gravação, mas aí todos os músicos estarão aí durante essas gravações, já estão, né, fazendo esse trabalho. Então vai ser muito bom. E aí fica aí o convite ao irmão, já sabe, a partir do dia 18, acessa lá o nosso YouTube para a gente ver, compartilhar esse momento aí de louvor. Irmãos, para a gente encerrar então esse momento de anúncios, vamos só falar dos aniversariantes da igreja. Hoje, a gente sempre fala pela manhã, né? Mas eu quero falar mais uma vez, a gente tem a Mariana, que faz aniversário no dia 7, certo? A irmã Mariana faz aniversário dia 7, ela está no grupo da igreja. Mais uma vez, como eu falei de manhã, mandem um abraço para ela. É a filha da Beth Cardoso, entendeu? É uma menina nova, inteligente, muito especial, muito querida por todos nós. A Isabela, para quem está vendo aqui, ó, é a nossa missionária, esteve aqui atuante na nossa igreja, mais no início da nossa igreja. A nossa igreja está com 17 anos, então lá nos primeiros 5, 10 anos eles estavam aqui atuantes, mas ela se aposentou muito jovem e ela se colocou, ela e o esposo, para serem missionários. Fazem um trabalho excelente na recuperação de viciados, drogados.
ela e o esposo, que já é o pastor Marcos agora, né? E a gente lembra, ela também está no grupo da igreja, inclusive os irmãos que estão lá no grupo, daquele grupo maior que a gente tem no WhatsApp, quando vê foto de trabalho missionário, é sempre ela postando. E aí, se a gente mandar os parabéns, ela vai ver. O irmão Oscar, a gente já deu os parabéns de manhã, e a irmã Luzia, no sábado, faz 32 anos. É isso, irmã? Olha que maravilha. Você pode ficar de pé, Luzia? Joia. Então, assim, é complicado, a gente não pode dar abraço, né? Mas, ó, sinta-se abraçada. Faz assim, ó. Deus te abençoe, Luzia. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. É muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe ricamente. Pois bem, irmãos, eram esses os avisos. Agora a gente não interrompe mais com assuntos que não sejam a adoração ao Senhor. Como eu disse, tudo isso é adoração ao Senhor. Mas agora a gente não vai mais interromper falando do dia a dia da igreja. Vamos apenas adorar e meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir o prelúdio. Na direção vai estar o nosso irmão Marcos Guerra e eu trarei a mensagem daqui a pouquinho. Vamos falar mais uma vez com o Senhor, irmãos. Feche seus olhos e vamos falar com quem resolve. Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso ajudador, o nosso Salvador, o Rei de toda a glória, aquele que venceu a morte, aquele que se humilhou no nosso lugar, tomou a cruz que era nossa e mostrou o tamanho do seu amor. Revelou a nós o tamanho do seu amor. Ó Deus, nós não podemos calcular medida, peso, distância, grandeza do teu amor, mas podemos sentir, experimentar, provar e ver a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós. E nós te agradecemos, Pai, te louvamos e te agradecemos, porque temos sido encontrados a cada dia pela sua graça e pelo seu poder e pela sua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, porque o seu amor irresistível nos impulsiona a louvar ao Senhor, a te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E nesse instante, ó Deus, eu peço que o Senhor livre de nós qualquer pensamento que não seja voltado para o trono da graça do Senhor. Que a gente possa descansar em Ti enquanto Te adoramos, e saber, ó Deus, que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles descansam e esperam no Senhor. E nós estamos aguardando, Deus, esperando no Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite e nesse momento de adoração. Ó Pai, que o Senhor tenha liberdade de agir conforme o Senhor deseja, para que o Senhor possa nos dar esse novo coração, como nós acabamos de ouvir, para que o Senhor possa transformar a nossa vida e que o maior louvor que a gente possa te render nessa noite, Deus, seja um coração quebrantado,
contrito e disposto a ser uma nova criatura, Pai, a ser a imagem e semelhança do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, purifica os nossos lábios, transforma o nosso coração, para que o nosso louvor e a nossa adoração possam ser inteiras, possam ser integrais, possam ser íntegras ao Senhor. Visite cada lar, ó Deus, que oferece também esse culto ao Senhor, cada pessoa que está aqui, Deus, que de igual modo o Espírito Santo do Senhor possa nos levar, nos conduzir na adoração que é para o Senhor mesmo, Pai. Então, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, como diz o salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem ao Senhor, porque esse é o nosso desejo, Deus. Obrigado por poder viver, experimentar e cantar para sempre o Teu amor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos então cantar desse amor que não falha. Correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Obrigado, Deus, pelo Seu amor constante, Pai. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor. Eu cantarei, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer-te, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor, eu cantarei Teu amor. Meu coração exulta, meu coração exulta, de alegria eu canto, adoro. Se o mundo conhecer-te, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre, cantarei Teu amor para sempre. Vamos juntos a uma voz? Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora Teu servo já pode ser despedido.
Vou-me em paz, pois as tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Amém. Você pode imaginar Simeão contemplando ali o menino Jesus nos seus braços. Ele havia recebido uma promessa de que ele veria o Salvador. E ali, naquele momento, o próprio Salvador estava nos seus braços, e ele encheu seu coração de gratidão por testemunhar o nascimento do Filho de Deus. Jesus nasceu para nos dar esperança. Relembre o nascimento de Jesus, para que o nosso coração possa ser cheio da esperança no Salvador. Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os anjos lá no céu estão a refugir. Escuras todas as trevas, resplende a eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o Rei Jesus. Vós anjos, ai real louvor ao Pai eterno Deus, e ao mundo inteiro anunciai as novas lá dos céus. Estrela matutina em hinos de louvor, aos anjos e homens proclamai, desceu o eterno amor. O dom glorioso divinal, nenhum alarde faz. Por Cristo aos homens nosso Deus concede graça e paz. Sereno e muito humilde, vem Ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim. Habita em nossos corações, infante Rei Jesus, pois desejamos contemplar visões de tua luz. Nos céus proclamam anjos o amor de Deus fiel. Ó, vem Senhor em nós morar, eterno Emmanuel. Você pode tomar o seu lugar no instante. E nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. E nós vamos colocar os nossos pedidos diante desse Deus Emmanuel. O pastor estava falando de como que é importante a gente estar em comunhão, né? Graças a Deus a tecnologia tem nos ajudado nesse momento. Mas Emmanuel quer dizer Deus conosco. Não é Deus comigo, nem Deus com você. É Deus conosco. Porque Deus, ele se manifesta na comunhão do seu povo. Então quando a gente canta que nosso Deus é um Deus conosco, nós só existimos se pensarmos no outro como extensão de nós mesmos. Porque somos para Deus o mesmo corpo, uma mesma família. E interceder é colocar a vida uns dos outros diante do Senhor. É pedir a Deus não só por si, mas por aqueles que vêm ao nosso coração. Eu vou dar a você alguns minutinhos e vou
permitir que você coloque diante do Senhor os pedidos que vieram à sua mente e ao seu coração, e nós vamos clamar a esse Deus que nos ouve e a esse Deus que nos socorre. Deus, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que dele te importes, ó Deus? Que somos nós para achar graça, favor, misericórdia diante do Senhor? Porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe o que vai no nosso íntimo. Não adianta, Deus, diante de Ti, tudo em nós se revela. Todo o nosso egoísmo, toda a nossa presunção, todos os nossos descaminhos, todas as nossas vaidades, as nossas luxúrias, Pai, as nossas paixões. O Senhor conhece todas as coisas. Não existe 1 milímetro em nós, por dentro ou por fora, que o Senhor não conheça. Mas ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor nos ama. E é nesse amor, Pai, que a gente chega diante do Senhor com humildade, com temor, com tremor. E clamamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque se não for o Senhor, Pai, a quem nós temos no céu além do Senhor? E quem há na terra que possa socorrer-nos, ó Deus, com um braço tão forte quanto o Teu? Não há quem se compare, não há quem seja igual a Ti, Pai, que nos ensina o poder da fraqueza, que nos ensina a grandeza da humildade. Ó Senhor Jesus, ensina-nos a olhar para o Senhor, Pai, porque quando olharmos para Ti, veremos que o Senhor é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós conhecemos, ó Deus. O Senhor é infinitamente maior do que qualquer circunstância, do que qualquer coisa que foi criada por Ti mesmo, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a não olharmos a doença, mas olharmos a cura que vem do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a não ficarmos olhando para a escassez, mas para as bênçãos que vêm do céu, que são derramadas sobre nós, dia após dia. Ensina-nos, ó Deus, a não reclamarmos, mas sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas Deus, não adianta, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que algo em nós nos incomoda, o Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos planos, nossos desejos. E tudo que a gente conhece, tudo que a gente precisa conhecer, é que nós temos um Pai amoroso, que não vai nos dar tudo o que queremos, mas vai nos dar tudo o que precisamos. Então, Deus, ensina-nos a olhar para o Senhor. Ensina-nos a segurar nas Suas mãos, Pai, quando nós nos sentimos perdidos. Ensina-nos a encontrar descanso, força, aconchego nos Teus braços quando nos sentimos fracos. Ensina-nos que Tu és a fonte de todas as bênçãos, de água viva, para limpar, para curar, para purificar, para restaurar. Ó Senhor Deus, ensina-nos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, que mata a nossa fome espiritual, que sossega o nosso coração e faz-nos entender que o Senhor é maior do que todas as coisas. Por isso, Deus, traga-nos consolação do céu, traga-nos direção do céu,
Traga-nos intimidade contigo, Pai. Porque a pessoa mais importante aqui nesse lugar, nessa hora, é o Senhor. Aliás, de toda a existência humana, nós vivemos para Ti. Nós existimos para Ti. E nós só podemos viver e existir quando estivermos no Senhor. Não há vida fora de Ti. Não há existência fora do Senhor. Não há felicidade longe do Senhor. Ó Deus, visita os corações tristes. Visita, Senhor Deus, os corações enfermos. Visita as famílias enlutadas, Pai. Dá-nos coragem de fazer o que é certo. Dá-nos coragem de fazer o que é certo, Pai, porque a gente quer fazer o que a gente quer. E nem sempre o que a gente quer é o melhor ou é o correto. Ensina-nos, ó Deus, a andarmos de acordo com o que pregamos. Ensina-nos, Senhor Jesus, a viver de acordo com o que cantamos. Ensina-nos a crer de verdade, Pai. Porque nós não estamos aqui fazendo música, nós estamos Te adorando. Nós estamos cantando verdades eternas, Pai. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Conecta o nosso coração ao Seu coração, Pai. Porque só quando estivermos ligados a Ti, nós seremos verdadeiramente alimentados e supridos em todas as nossas necessidades. Visita, Deus, cada lar nessa hora. Aonde o Senhor levar a nossa voz, que haja restauração, que haja vida em nome de Jesus. Porque aonde o Senhor está, a vida e vida em abundância. Aonde o Seu Espírito está, ali a liberdade. Liberta, Senhor Deus, das prisões, dos vícios, ó Deus. Vícios em drogas, vício em pornografia, Pai. Liberta o Teu povo. Liberta o Teu povo dos vícios de falar mal, Senhor Deus, de reclamar. Vícios, ó Deus, de usar a internet para coisas que não edificam. Vícios, ó Deus, em legalismos. Quantas cadeias precisam ser quebradas, Pai? Quebra cadeias em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que liberta, que cura, que restaura, que transforma, Pai. Confiamos em Ti, Deus. Confiamos naquele que desceu do céu para nos salvar. Nos salvar de todas as coisas, inclusive da gente mesmo. E oramos a Ti nessa confiança, nessa certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor nos acolhe todos os dias e nos restaura todos os dias, para que a gente possa Te adorar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós teremos, irmãos, nessa hora, a oportunidade de consagrar ao Senhor dízimos e ofertas. E se você veio preparado, você vai poder fazer isso nesse instante. Nós temos dito que culto é oferta, não oferta monetária somente, mas culto é uma oferta, é um sacrifício, é algo que você entrega ao Senhor. Então, às vezes você não veio preparado financeiramente, não tem problema, o que Deus está interessado é no seu coração. E aquilo que Ele tocar no seu coração, Ele mesmo é quem desperta, quem levanta, quem supre, quem faz. Então, use esse momento, não só como momento de entregar dízimos e ofertas, mas de entregar bens e vidas. Porque tudo que somos e tudo que temos pertence a Ele. De palhas humilde nasceu Jesus, pequenino sem ter nada seu, estrelas brilhando no pobre lugar, e para o menino se veio de lá. O gado mugindo acorda Jesus, e na manjedoura sorri vendo a luz. Eu te amo, menino, nascido em Belém, e quero seguir teu exemplo também. Jesus ao meu lado vem sempre ficar, guiando meus passos por onde eu andar. Tu foste criança, vem abençoar a toda criança em todo lugar.
Jesus foi criança, Ele sabe como nós nos sentimos. Ele passou por todas as dores que nós passamos. A única diferença é que Ele não pecou. Mas Ele pode nos socorrer em todo o tempo. Nós vamos orar mais uma vez, consagrando ao Senhor esse momento. Eu quero convidar as crianças que vão para o culto infantil. Nós vamos abençoar a vida delas. E vamos também consagrar os dízimos e ofertas que foram entregues ao altar do Senhor. É o Bruno do meio e o Bruno pequenininho, né? Tava falando do papai. Acordou. Oh, meu Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de culto. Te agradecemos, Senhor Jesus, por poder dedicar ao Senhor e consagrar ao Senhor a nossa vida, os dízimos e ofertas. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue completando a sua obra na nossa vida. Que o Senhor continue nos sondando, conhecendo-nos e revelando-nos, ó Deus, aquilo que nós ainda precisamos entregar ao Senhor. Aquilo que nós ainda retemos para nós. Aquela parte do nosso coração que a gente precisa trabalhar, consagrar a Ti e ver, ó Deus, o Senhor agindo em nós. Que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, essa agência do Senhor nesse lugar, a vida de cada pessoa que está em casa, cada pessoa que tem se levantado nesse tempo, Deus, e enxergado que não dá para falar de amor sem as mãos estendidas. Mas ajuda-nos, Senhor Jesus, a entender essa dinâmica de que é dando que a gente recebe, é perdoando que nós somos perdoados. Ó Senhor Jesus, que a gente não espere ser abençoado para que a gente seja uma bênção, mas faça de nós mãos do Senhor, pés do Senhor, boca do Senhor, para acalentar, para segurar, para fortalecer, para conduzir, para abençoar. Abençoe as nossas crianças, ó Deus, que vão ao culto infantil, que o Senhor possa abençoar cada criança que está do seu lado também, ó Pai, que o Senhor esteja na direção das famílias, que o seu Espírito possa dar discernimento a cada casa, para que os pais possam ser a revelação do seu amor na vida de cada filho, ó Deus. E que nós também possamos demonstrar aquilo que cremos, aquilo que confiamos, aquilo que pregamos. Agora, quando ouviremos mais uma vez a sua voz, através da palavra, através da Bíblia, que o nosso coração esteja atento a tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Abençoe a vida do teu servo, esteja com ele, dando luz do Senhor, Deus, sobre a vida dele, para que ele seja mais uma vez instrumento teu. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Tradicionalmente, final de novembro, início de dezembro, as igrejas começam a voltar as mensagens, os pastores começam a voltar as mensagens nas profecias, já caminhando para o Natal. Isso porque, quando a gente abre a Bíblia, existem centenas e centenas de profecias sobre a chegada do Salvador, a chegada do Messias, o Messias da promessa, o Redentor, aquele que viria da parte de Deus para resgatar a humanidade. E nós não vamos fazer diferente. Eu já mencionei aqui por diversas vezes que Jesus provavelmente não nasceu em dezembro, mas isso também não faz a menor diferença. O que importa é que a gente celebra o nascimento dele. Mas a questão é, então, as igrejas têm essa tradição. As igrejas evangélicas, protestantes, têm como tradição fazer o quê? Quando a gente chega nessa época do ano, a gente vai começar a falar das profecias que anunciavam a vinda de Jesus. E a gente não vai fugir o script, não. Hoje a gente vai falar sobre as profecias, e eu queria falar sobre as profecias, não. A gente vai falar sobre uma das profecias sobre a vinda de Jesus. E eu queria pegar uma diferente, uma mais difícil, uma mais complicada. Está em Malaquias, capítulo 3. Nós estaremos lendo o verso 2 e o verso 3.
Malaquias 3, versos 2 e 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 2 e 3. Livro do profeta. Todos acharam, irmãos? Malaquias 3 já está lá. Olha só, esse povo é muito eficiente, não é brincadeira não. Caiu a transmissão? Foi, Mateus? Ah, é só isso aí? Não, porque senão a gente volta, não tem problema. A gente tem que se adaptar ao pessoal também que está assistindo de casa. Pois bem, irmãos, então, o que diz lá? Vamos ler todos juntos, Malaquias 3, 2 e 3. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo prolífico e como sabão de lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Sim. Essa também é uma das promessas da vinda do Senhor. Vamos orar? Senhor, vamos agora meditar, Pai, na Tua palavra. Eu quero pedir que Teu Espírito, então, Senhor, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua Escritura tão somente. Oramos no Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Pois bem, irmãos, muitas promessas bonitas e belas sobre a vinda do Senhor. Tem lá tantos textos lindos em Isaías, que fala do rebento de Jessé, do renovo, ou fala que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tem também as promessas onde a gente vê até que Belém seria a cidade onde nasceria, que está lá em Miqueias 5, e tu, Belém Efrata, de modo nenhum é a menor das cidades de Judá. E tem, irmãos, todos os textos, na verdade, irmãos, até no Gênesis, quando você pega os textos do Antigo Testamento, até no Gênesis a gente encontra promessas sobre a vinda de Jesus. Então, tem vários textos, mas principalmente nos profetas, naquele período ali, do período dos reis, da monarquia em Israel, e depois no cativeiro da Babilônia, aquele período ali, foi um período que muitos profetas se levantaram e falaram que viria o Salvador. Mas Davi também fala muito sobre isso. A gente encontra promessas sobre a vinda de Jesus nos Salmos. Pois bem, mas eu quis pegar essa de Malaquias e essa é um pouco diferente. Eu vou pedir para a Janaína, colocar para nós o verso 2. Não, na verdade, bota para mim o verso 1. O verso 1, ele começa, é interessante que a gente só lembra de Malaquias para falar de dízimo, né? Mas é muito bonito esse texto. Ele diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. Então ele está falando aqui de João Batista, ok? Tem tudo bem? Pois bem. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Interessante esse texto de Malaquias, porque Malaquias ele está dizendo exatamente que Jesus não era apenas um homem, ele era o próprio Deus que se fez homem. Porque veja só, primeiro ele fala, acompanha aqui, irmãos, isso é porque se bater um testemunho de Jeová na sua porta, você saber dizer para ele, olha só, Jesus não era só um homem, Jesus era o próprio Deus que se fez homem. Acompanha aqui. Primeiro ele fala, eis que envio o meu mensageiro, ok? A gente entende quem é ele? Não. Envio o meu mensageiro, quem é ele? Quem veio primeiro? Voz que clama no deserto, entendeu? Pois bem, então quem é o mensageiro? Meu mensageiro. Não, Jesus não é só o mensageiro. Jesus, ele é o cumprimento da promessa. O mensageiro, aquele que veio primeiro antes de Jesus, quem é? João Batista. Depois ele assim, que preparará o caminho. Então João Batista veio e começou a pregar no deserto, que o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, ok? Pois bem, aí ele continua, de repente virá seu templo, porque a gente sabe que Jesus nasce e foi levado ao templo, inclusive numa das leituras de Simeão, isso que nós fizemos, estava exatamente o texto que Simeão pega ele nos braços, não é assim? Pois bem,
virá a seu templo. Quem que virá? Quem, irmão? Quem está escrito aqui? Olha aqui, ó. Cadê aquela lanterninha que acende? Eu não tenho recurso, né? É aqui na idade da pedra lascada, e pior que está passando para todo mundo ver. Quem que virá a seu templo, irmãos? É só um homem, é um semideus, é um meio homem? Não. Quem virá, irmãos? O Senhor. Jesus é o quê? Deus. Não tenha dúvida, irmãos. Não tenha dúvida. Aquele que morreu na cruz era o próprio Deus encarnado, era o próprio Criador do universo encarnado, como diz lá Paulo, em Colossenses capítulo 1, nele todas as coisas foram feitas, nele subsistem todas as coisas, então não tenha dúvida não. Pois bem, e ele diz assim, depois que ele diz que é o próprio Deus quem vem, né, ele diz assim, a quem vocês buscam? E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejais. Não está escrito aqui? Então todo mundo quer aliança. Porque todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ter resgatado sua conexão com Deus. A ideia de religião é isso, é religar, reconectar. Ok, vem o Senhor dos Exércitos. Só que aí que entra o verso seguinte, que é o verso 2. Aí ele diz assim, mas quem... O que está escrito aí, irmãos? Quem suportará? Poxa, Marco, podia pegar uma outra profecia, né? Pega uma profecia. Vai, já que é para falar é o domingo da Anunciação, né? Que a gente, é porque a gente aqui não segue uma liturgia tão rigorosa, como eu falei. A maioria das igrejas, a partir do final de novembro e início de dezembro, começa a falar das profecias sobre a vinda do Senhor. A gente não é tão fechado nesse rigor de data, né? Isso, aí a gente, assim, para ser bonitinho, né? A gente diz que é porque a gente não é engessado, mas na verdade é porque a gente também não é tão organizado. Vamos lá. A questão é a seguinte, tá, nesse domingo, né, que a gente está trabalhando a ideia da anunciação, o Senhor Jesus foi anunciado, podia ter pego um outro profeta mais bonitinho, né, mais bacaninha, né? Mas não, eu peguei logo esse aqui. Mas por que quem suportará, irmãos? Porque na verdade, irmãos, eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre o Jesus que incomoda, irmãos. E mas Marco, vai ficar nesse tema de novo? Irmãos. Sabe, pode parecer que a gente está batendo na mesma tecla, mas é porque é o que eu sinto no meu coração, que a gente precisa muito. Porque a gente está tendo uma visão muito errada de Jesus, irmãos. A gente está tendo, e não adianta você, mas Marco, eu sou batista, ou eu sou presbiteriano, até porque tem gente de outras denominações assistindo a gente, de outros lugares, eu sou de tal denominação, e eu aprendi certo, eu não me deixo levar. Irmãos, deixa sim. A cultura do nosso tempo vai entranhando na nossa cabeça, e a gente começa a ter uma visão tão equivocada de Jesus. Jesus parece o nosso empregado, Jesus parece o nosso funcionário, Jesus parece que é Ele que trabalha para a gente. Como eu disse, a gente hoje tem essa ideia de que é crente que assiste culto, irmãos. Não é, irmãos. A gente não vem assistir culto, a gente vem prestar culto. E quando a gente começa a falar assistir culto, e mesmo um cristão que se acha assim mais bem doutrinado, você diz assim, não, eu estou aqui assistindo culto, é porque a gente já está com a cabeça entranhada com essa teologia, com essa visão tão equivocada. A gente tem uma ideia muito distorcida de Jesus. E sabe qual é o problema da gente ter uma ideia distorcida de Jesus, irmãos? É que nós aprendemos na Bíblia que antes do verdadeiro vem quem? Vem o falso. Está lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz claramente, antes do filho da promessa vem o filho da perdição. E aí, o que acontece? A gente que aprendeu do Jesus errado vai achar que o anticristo é o Cristo. Porque essa é a cabeça da gente. A gente que acha que Jesus é tipo um popstar, é aquele Jesus de show gospel, é aquele Jesus de luxo, de carro bonitão, Não, a gente está com a ideia totalmente equivocada. E dos grandes equívocos da gente é perder de vista que Jesus é aquele que incomoda a gente. Mas incomoda muito, não é pouco. E por isso, irmãos, sempre que o irmão se sentir incomodado, diz assim, que bom. Não é para ficar chateado, é que bom. Por isso, inclusive é por isso que Paulo diz assim, quando sou fraco, é que estou forte. Porque é exatamente esse incômodo que o cristianismo traz, é que faz com que a gente repense a nossa vida. A gente
Jesus ele é para confrontar, irmão. Jesus é para incomodar. Então ele diz assim, olha só, esse que você deseja, esse que você tanto quer, ele vem. Bem, Malaquias, ele é considerado o último profeta aceito. Por isso, ele é o último livro do Antigo Testamento. Ele viveu por volta de 400, tem gente que diz até que é um pouco antes, 380 anos antes de Cristo. Na Bíblia Católica, inclusive, você tem alguns livros que fazem parte daquele período pós-Malaquias, que é entre Malaquias e o nascimento de Jesus, que é o período dos Macabeus, né? Que foi um período que os israelenses conseguiram independência. Você encontra esse período na Bíblia Católica. Mas se você for conversar com um judeu, ele mesmo o judeu que não aceita Jesus como sendo o Salvador vindo de Deus, ele entende que o último texto profético é qual? É Malaquias. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que a nossa Bíblia protestante não recebe esses textos que tem na Bíblia Católica, porque eles não fazem parte desse cânon. Pois bem, cânon, dessa coleção de livros. Pois bem, ele, 400 anos antes de Cristo, nós entendemos que ele foi o último a realmente ter uma visão espiritual de que viria o Senhor, Então, tanto que é interessante a forma como ele encerra o livro dele, e parece realmente que ele está fazendo a conclusão do Antigo Testamento. É curioso a gente pensar nisso, porque a gente percebe que Deus, que era o Senhor da Escritura, ele já tinha programado tudo isso, né? Então ele diz lá, olha, no finzinho ele diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, está lá no capítulo 4, verso 5. Por isso que quando Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Coloca para mim lá, Janaína, Malaquias 4, verso 5. Ela já foi, mas é porque o computador é lento pra caramba. Se o irmão tiver com a Bíblia de papel aberta, já vai ver lá. Eis, olha lá, isso aqui é o finzinho, é o penúltimo verso do Antigo Testamento. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Aí Jesus, quando pergunta assim, quem vocês acham que eu sou? Aí um dos discípulos diz assim, o senhor é? Na verdade ele pergunta assim, quem o povo acha que eu sou? Alguns acham que o senhor é Elias. Mas por que isso? Porque eles estavam pegando um dos últimos versos do Antigo Testamento, que ele dizia assim, eu vos envio Elias. Mas agora não dá para a gente entender o que ele quis dizer com Elias, porque senão a gente vai complicar aqui o nosso horário. Vamos voltar lá para o capítulo 3, verso 2? Então veja, irmãos, Malaquias ele diz assim, olha só, ele vem, vocês querem a ele, vocês o desejam, vocês desejam o mensageiro da aliança. O problema é o seguinte, você vai resistir? Sabe por quê? O Jesus verdadeiro, ele vai te confrontar, ele vai te incomodar, ele vai bater de frente contigo. Os irmãos, tem um texto muito interessante que passa desapercebido por quase todos nós. Vamos abrir lá rapidinho, Atos capítulo 2. Hoje eu estou querendo dar trabalho para a Janaína. Vai lá, Janaína, Atos 2. Mas eu sei que ela dá conta. Janaína é fera. Vai lá, Atos capítulo 2. Nós vamos ver o verso 37. Olha lá, ela é tão fera que ela já botou o 2 lá antes de eu falar o verso. Porque eu mesmo não achei. Vai lá, Atos 2, verso 37. Se o irmão tiver aí na sua Bíblia de papel, está com a Bíblia de papel aberta aí? Vê se não tem um título em cima do capítulo 37. Vamos lá. Atos 2, em cima do verso 37, o que está escrito aí? As primeiras o quê? As primeiras conversões. Vê se não está escrito aí, Atos 2, 37. As primeiras conversões. Pois bem, vamos lá. Jesus morreu, ok? Ressuscitou e subiu ao céu. Aí veio o Pentecostes e Pedro pregou em diversos idiomas, ou na verdade ele pregou num idioma, cada um ouviu no seu, são diferentes interpretações, não vamos entrar nesse mérito. E aí, depois daquela mensagem tão impactante de Pedro, as primeiras pessoas começaram a se decidir, a se tornarem cristãos. Foi o primeiro momento que aconteceram conversões ao cristianismo.
primeiro momento na história que tivemos conversões ao cristianismo, ok? Até aí tudo bem? Tudo bem? Agora vamos ver o que diz o texto de Atos que foi escrito por Lucas. Vamos lá. E ouvindo isso, o que está escrito aí? Compugnaram-se em seu coração, ok? Compugnaram-se em seu coração. Não está escrito aqui nessa versão? Muito bem. Tem algumas outras versões? Tem. Esse concubinar... Como é que é? Hã? Como é? Compungiram-se. É isso? É compungiram-se? É isso? Como é que é mesmo? É isso aí, é. Muito bem, é uma palavra difícil, né? Esquisita, né? Compugnaram-se? Não. Compungiram-se. Ah, sim. Pois bem, tem algumas outras traduções, né? Algumas traduções, na Bíblia da linguagem de hoje, estavam aflitos em coração. Aflitos de coração. A sua que é... Como é que é mesmo aquela? Ah, você fechou, cara? Na hora que eu pedi tua ajuda. Tem outra tradução aí desse compungiram-se? Aflitos de coração. Ele até pulou. Pois bem, irmãos, aí vamos entender por que Lucas usou esse termo. Na verdade, irmãos, a gente sabe que a gente tem uma tradução do original, certo? No original, acompanhe um raciocínio aqui comigo. Deixa eu esperar só a irmã Rosângela acabar lá rapidinho. Porque quando tem uma coisa assim importante, eu espero o pessoal que está conversando terminar a conversa. Entendeu? Então assim, vamos lá. Eu quero que o irmão acompanhe aqui comigo rapidinho. Vamos lá. Por que vem um palavrão aqui, difícil de falar? Como é que é? Compungiram-se. Pois bem, essa palavra vem do latim. Tem a ver com guerra. Que isso, mano? Vou explicar para os irmãos. No original, Lucas usou uma palavra grega que não tem tradução direta para o nosso idioma. É uma palavra grega que fala de guerra interna, conflito interno, uma aflição causada por um conflito interno. Então, como o João Ferreira, que foi a primeira pessoa que traduziu do original direto para o português, não tinha uma palavra semelhante, ele pega uma palavra do latim que significa guerra. Compungiram-se, quer dizer, estavam em guerra com eles mesmos. Veja, irmãos, vamos lembrar novamente? Essas são as primeiras o quê? Conversões. Conversão, primeiro momento da conversão, é guerra com você mesmo. Primeiro momento da conversão. Veja, irmãos, aí, por isso que eu digo, desculpa eu estar batendo de novo nessa tecla, nós estamos chegando no Natal, mas a gente precisa se ligar no Jesus verdadeiro, irmãos. O Jesus fake, tem Jesus fake também. O Jesus fake, irmãos, não vai levar ninguém para o céu, irmãos. Aquele Jesus fake, que parece uma palavra mística, que parece uma força esotérica, esse não salva, irmãos. Vamos pensar no Jesus verdadeiro, é aquele que incomoda a gente, que constrange a gente. E aí, veja, as primeiras conversões, quando Pedro acaba aquela pregação, que deve ter sido um sermão muito bonito, eu não sei, acho que foi o irmão Paulo uma vez que falou alguma coisa sobre isso aqui, não sei se foi uma das vezes que ele ensinou na escola dominical, que ele falou como deve ter sido bonita aquela palavra. Não foi, irmão Paulo? Acho que foi, irmão, deve ter dito, eu acho que sim. Como deve ter sido impactante aquele sermão, como a gente gostaria de poder ouvi-lo todo, né? Lucas transcreve parte do sermão de Pedro aqui naquele dia de Pentecostes, mas a questão é que, ao ouvir a mensagem sobre Jesus, aquilo incomodou o coração, e eles entraram num conflito interno, uma guerra interna. O João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro cara que traduziu do original para o português, não sabia como traduzir guerra interna, usou esse compungiram-se, que é uma palavra latina que tem a ver com guerra. Então, ele colocou o si, né? Ele colocou o prefixo, não, sufixo, né? O sufixo si, no sentido de voltar aquela guerra para ele mesmo. Então, ele guerreava, então compungiram-se, eles guerreavam com ele mesmo. O que ele quer dizer? Que ao ouvirem a palavra de Jesus, eles entraram num conflito
pessoal, interno. Isso, irmãos, é conversão. Não é aquela história assim, entra para a igreja, porque lá o pessoal é legal, entra para a igreja, e olha, lá tem um irmão que canta bonito, o Guerrat está solteiro ainda e tal, não sei o quê. Ó, é bom partido, né? Então, entra para a igreja lá, aí os rapazes dizem assim, tem umas meninas bonitas lá, aqui está meio ruim, né? Mas assim, entra para a igreja que, assim, isso, entra para você ser abençoado, entra porque Jesus vai te ajudar. Irmãos, a ideia de ajuda de Jesus é tão diferente, irmãos, é tão diferente. Eu essa semana que passou, a retrasada, né? Os irmãos sabem, o irmão Durval perdeu a esposa. A gente estava aqui orando, pedindo a Deus que curasse. E Deus é tão maravilhoso, Ele tem poder, irmãos. Hoje de manhã, o Marcos deu testemunho da sobrinha dele, que estava com leucemia, irmãos, estava com 70% do sangue tomado. Foi fazer outro exame, agora é só 7%. Ele é maravilhoso, Ele pode curar. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente, como diz lá em Hebreus 13. A questão é que às vezes Ele não quer. Aí eu estava conversando com o irmão Durval falou assim, poxa pastor, por que Deus não salvou a minha esposa? Porque assim, ela tinha dito que ela queria ir à igreja. Aí uma das coisas que eu falei com ele, entre tantas coisas que eu conversei com ele, eu falei, irmão Durval, inclusive a gente tem que lembrar de orar sempre por ele, que está sendo muito difícil para ele, um casamento de quase, acho que mais de 40 anos, eu nem sei direito, irmão. Foram casados a vida inteira, desde jovens, tem uma filha, então assim, está sendo muito difícil para eles. E aí uma das coisas que eu falei para ele é o seguinte, é porque a visão de salvação do irmão é diferente da de Deus, né? O irmão achava que ela seria salva se ela se livrasse do câncer. E na verdade, Jesus a viu como salva quando ela quis estar com ele. Quando ela disse assim, eu quero ir à igreja. Ali ela decidiu que queria Jesus. A ideia de Jesus é diferente, irmãos. Por isso, estar com Jesus é sempre uma confrontação, porque ele pensa diferente da gente. Ele enxerga as coisas de forma diferente. Então, quando aqueles homens ouvem essa mensagem do Jesus verdadeiro, eles entram em guerra interior. Marcos, mas explica como é essa guerra interior. Vamos lá em outra passagem bíblica. Vamos lá em Atos 15, a passagem do filho pródigo. Lucas 15, a passagem do filho pródigo. Aquele filho que fugiu de casa, pegou o dinheiro do pai e foi para a vida fácil, né? Gastar com mulher, com bebida, aí ficou sem dinheiro e foi trabalhar num chiqueiro, passando necessidade. Aí Lucas 15, deixa eu ver aqui qual o verso, que ele diz assim, verso 17. Coloca para mim, Janaína, só o verso 17. Porque a história os irmãos conhecem, mesmo quem não é cristão já ouviu falar na história do filho pródigo. Mas olha só, na hora que o cara está no chiqueiro e ele começa a pensar na vida dele, essa é a hora que ele diz assim, e caindo em si, tornando em si, essa é a hora do compungiram-se. Essa é a hora do conflito interno. Essa é a hora que Deus está te convidando. Essa é a hora que Jesus, o verdadeiro, está chamando a gente. O Jesus verdadeiro é sempre conflito. Irmãos, é regra. Não esqueçam disso. Por isso, Malaquias falou, o Messias vem, está chegando, sou eu mesmo, mas eu quero saber se você vai resistir. Porque o Jesus verdadeiro, irmãos, é sempre conflito. Jesus verdadeiro é sempre... Não esquece disso. Se você olha para Jesus e não se sente incomodado, irmãos, você pode estar olhando para o fake. É um perigo, irmão, porque a gente pode estar olhando para o Jesus fake. Se você olha para Jesus e ele não te incomoda em nada, é fake. Sabe por quê, irmãos? Porque todos somos o quê? Todos, irmãos, todos. A diferença é que nós somos remidos. E aquele que ainda não aceitou o sangue puro da cruz não está remido. Mas a Bíblia diz, não há um justo. Se não há um justo, quem é que não vai olhar para Jesus e vai se incomodar? Ninguém. Todo mundo que olha para Jesus se incomoda. Por isso, aí, essa é a hora do entrar em guerra consigo mesmo.
O filho pródigo, ele tinha feito a besteira, pegou o dinheiro, foi para a vida fácil, gastou tudo. E aí a hora de tornando em si, cair em si, é aquela hora que ele começa a pensar assim, mas eu vou ter que reconhecer que eu errei. Aí é a hora que ele entra em guerra com a vaidade dele, mas eu vou chegar lá de cabeça baixa, pai, perdão. E aí ele olha, não vou fazer isso não, porque eu não vou nunca dizer que eu errei. Aí ele olha para aquela comida de porco que ele está comendo, tipo aqueles hambúrguer de fast food. Aí ele fica naquela, né? Não, que aquilo é comida de porco, né, irmão? Vamos lá. Sabe, irmão, sabe, olha só, abre só um parênteses aqui do que eu estou falando sobre Malaquias e sobre Jesus que incomoda. Os irmãos sabem, nós temos aí 170 mil mortos de corona no Brasil, certo? Até esse ano, ok? É considerado uma pandemia. Vocês sabem quantas pessoas morreram de coração por causa de fast food, de comida processada, enlatada, da má qualidade do que a indústria alimentícia serve para a gente? Esse ano, mais de 1 milhão. Qual é a pandemia de verdade? Será que não é o lixo que eles vendem para a gente como indústria de alimentos? Então vamos lá. Só um parênteses, volta para o Malaquias. Pois bem, então essa é a hora do conflito interno, tornando em si. Essa é a hora do conflito interno. Então, quando Pedro faz aquela pregação, as pessoas entram em conflito consigo mesmas. E aí eles perguntam assim, Pedro, voltando lá para Atos 2:37, entrando em conflito com eles mesmos, o que a gente faz? Janaína, de novo, Atos 2:37, olha lá para a gente. Vamos lá rapidinho, Atos 2:37. Compungiram-se, é assim que fala? Compungiram-se, isso aí. Depois de compungiram-se em seu coração, tiveram um conflito interno, o que eles fazem? Pedro, o que a gente faz? O que faremos? Eu sinto que eu estou totalmente errado. Depois que você falou isso, eu sinto que a minha vida está cheia de equívocos. O que eu faço? Aí Pedro diz o quê? Arrependei-vos. Lembra, irmãos, que eu preguei isso alguns domingos atrás? O que é arrependimento? Arrependimento é quando o motorista não usa aqueles aplicativos. Também, se usar, eles muitas vezes mostram o caminho errado. E você, né? Irmãos, olha só, tem uma história engraçadíssima comigo. Não tinha aplicativo ainda. Eu e hoje o pastor Paulo Júnior, que é amigo meu, né? A gente estava em Fortaleza, a gente tinha ido a trabalho. E aí a gente esticou o fim de semana. Eu não era casado ainda. E a gente alugou um carro, vamos conhecer umas praias bonitas lá. Aí a gente queria conhecer uma praia de Aquiraz, linda praia. Depois a gente chegou lá, né? Não tinha GPS ainda, a gente entrou numa rua lá e de repente a gente deu de cara com um cemitério da cidade. Aí ele disse assim para mim, eu acho que a gente está no caminho errado. É claro que a gente está no caminho errado, né? É porque o que acontece é o seguinte, aquela região de Fortaleza tem muita duna, né? Então as praias, as cidades não são muito na beirinha da praia, porque a praia tem muita duna. As cidades são um pouquinho mais afastadas, né? Então tinha um caminhozinho para tu chegar na praia. E aí a gente pegou o caminho errado e foi parar no cemitério. Então o que é arrependimento? Arrependimento é quando você reconhece que está na direção errada, faz meia volta e pega o caminho certo. Então, o que eles fazem? Eles falam assim, olha, eu ouvi a mensagem de Jesus, aquilo me incomodou, eu estou num conflito interno, o que eu faço, Pedro? Cara, vocês têm que mudar a sua vida. Mas Marcos, tudo bem, você falou, mas o que isso significa na prática? Vamos pensar então na prática, porque a hora está avançando. Malaquias então diz que o Messias quando vier, porque para ele ainda não tinha vindo, né? Que o Messias quando viesse, ele estava perto de vir. Quando viesse, ia ser um incômodo para a gente, ia incomodar a gente, ia constranger a gente, ia bater de frente muitas vezes com a gente. Como assim? Vamos trazer isso para a prática. Pois bem, vamos voltar lá para Malaquias. Malaquias 3, verso 2. Malaquias 3, verso 2. Quem suportará? Como assim? Vamos trazer isso para a prática.
quando Jesus nasce, os magos foram buscar ele aonde? No palácio, na capital. E ele estava na manjedoura, na cidade pequenininha, na cidade periférica. É como se Jesus tivesse nascido no Rio de Janeiro, tivesse ido lá no Palácio Guanabara. Não dá, né? Mas ele tivesse nascido em Nova Iguaçu, nem Nova Iguaçu, irmão, Xerém, Queimados, entendeu? Outra. E aí vejam, antes do outro. Aí a gente se depara com a cena daqueles 3, eram 3? Ah, pegadinha, hein? Ninguém sabe quantos eram. Levaram 3 presentes, mas ninguém sabe se eram 3. Aqueles homens do Oriente que eram sábios, e o Marcos vai explicar isso na semana do Natal, que vai de 21 a 25, todos os dias, 9 horas da manhã, ele vai fazer um estudo sobre isso. Mas aqueles homens ricos e proeminentes, se ajoelhando perante um menino que nasceu num berço de manjedoura, num berço de palha. Isso já não remete a gente a alguma coisa? Enquanto a gente vive numa sociedade que dá valor a tanta futilidade, a tanta coisa chique, snob, e a gente gasta tanto dinheiro, a gente gasta o que não tem, às vezes, para impressionar quem a gente não gosta. A gente vive numa sociedade tão assim, e de repente você pensa assim: adorar aquele que nasceu num berço de palha. É um conflito, irmãos. Ah, Marcos, essa é uma mensagem socialista. Irmão, deixa eu falar uma coisa, outro parêntese, sobre o socialismo. Tem que ser muito bobo para acreditar nessas palhaçadas de comunismo e socialismo. Tem que ser tolo para não falar outras coisas. Se o irmão estudar 15 minutos, pegar 15 minutos para ler Karl Marx, como eu fiz de ler aquele catatal de livro, você vai dizer assim: esse cara é um bobão. Eu li. E depois, ainda mais, se você for estudar que ele frequentava culto satânico, Karl Marx frequentava culto satânico. Pode pesquisar. Se o irmão for ler como foi feita a Revolução Russa, em que Trotsky e Stalin estavam num bordel regado a uísque caríssimo, ao redor de muitas prostitutas caras, foi assim que eles planejaram a Revolução Russa. Então esquece socialismo. É tudo mentira. Esses caras que fazem socialismo, eles estão lá no Leblon, em apartamentos chiques, tomando vinho caro e falando em revolução. Mentira, irmãos, mentira. Não sobe um morro para levar 1 quilo de alimento. É mentira, irmãos. Agora, o Jesus de verdade, quando teve a festa dos tabernáculos, ele tinha lá em Jerusalém um monte de ricaço. Ele estava na porta das ovelhas, foi curar um homem que estava lá há 58 anos parado numa cama. Aí é verdade. É, em vez de ficar falando em fazer alguma coisa, é ir lá e fazer. Aí sim. Aí eu respeito, irmãos. Aí é verdade. Aí é o Jesus que Miqueias, não, qual é o nome do cara? Malaquias pergunta assim: você vai suportar esse aí? Aí a conversa é diferente. Aí é diferente. Porque aí é verdade, irmãos, é verdadeiro. É te convidar para valores o quê? Isso. Valores diferentes, valores mudados, valores verdadeiros. Em vez do que é importante para você? É o dinheiro, é a fama, é o sucesso, é a sua vaidade, ou são seus amigos, ou é a sua família, ou as pessoas que se amam. É isso, é um confronto, irmãos. A gente aprende que o que é importante é uma coisa, e ele tenta mostrar que o que é importante é outra. Esse texto de João, irmãos, é lindíssimo. Ele chega lá, a festa estava cheia de gente importante de Jerusalém. Ele vai para a porta do... Sabe por que chamava Porta de Carneiro, irmãos? É porque era onde entravam os bichos. A cidade era murada, entrava ali uma porta que entravam os bichos, os animais entravam por uma das portas, que é para as outras portas ficarem sujas. Então aquela era a porta mais suja que tinha, porque bicho, irmão, não escolhe a local para fazer as caquinhas, entendeu? Então é igual aquela cidade de roça, que desde por outra você vê lá aqueles
aquele negocinho da vaca, aquele negocinho do cavalo. Era ali, a porta dos carneiros. E aí, João diz que tinha uma festança em Jerusalém, cheio de ricaço na cidade, todo mundo querendo saber quem era Jesus. Ele podia sentar lá no meio dos ricos, dos milionários, igual muitos socialistas iFood que tem, iFood não, é iPhone, né? Que tem no Brasil, né? iFood e iPhone são diferentes, né? Desculpa. É a mesma coisa, estou fazendo marketing aqui de graça. Então, ele podia estar lá no meio dos ricaços, né? Falando de ação social, mas era tudo conversinha. Ele não, ele vai lá, aí de repente, esse é o nosso Senhor. Então, veja. É um conflito, irmãos. É um conflito. Você trabalha para quê? Você junta dinheiro para quê? Você vive por quê? Pelo quê? Ele confronta a gente o tempo inteiro, irmãos. Irmãos, quando ele pega Mateus e Pedro, aquilo então foi para quebrar o barraco mesmo. Porque já preguei sobre isso aqui rapidamente, vamos relembrar. Cafarnaum era o entreposto pesqueiro. O Mar da Galileia é um grande lago. O pessoal ia lá, vai até hoje, tem uma indústria da pesca ali, porque é um grande viveiro natural, as pessoas vão lá, pescam e tal. Então o Império Romano construiu em Cafarnaum tipo a bolsa de valores do peixe. O pessoal ia lá, comprava e vendia peixe. É ali, Cafarnaum. Pois bem, como o pessoal ia lá, os pescadores levavam para vender, certo? E o pessoal que salgava o peixe e levava para as outras cidades ia lá comprar, ok? Até aí tudo bem? Pois bem, o que o Império Romano faz? Bota um cobrador de impostos aonde? Sentado ali, na porta do entreposto pesqueiro. Qual era o nome desse cara? Mateus. Durante anos, eu não preciso ser inteligente para saber o seguinte: Pedro era pescador. Durante anos, Pedro ia lá, pegava o peixinho dele, com muita dificuldade, porque vida de pescador não é fácil, chegava lá para vender, e aí tinha que perder um dinheiro para o cobrador de impostos. Nem era o cobrador de impostos do povo dele, porque ele não cobrava impostos para o país dele, ele cobrava impostos para Roma. Durante anos, Pedro olhava para aquele cara e dizia assim: que traidor, né, cara? Que sem vergonha. Que descomungado, né? Desconjurado esse cara, está aqui cobrando impostos para um outro povo, que coisa horrível. Aí, de repente, Jesus chama primeiro Pedro: Pedro, eu quero que você seja meu discípulo. Depois ele chama quem? Mateus. Aí bota um do lado do outro, se sentam à mesma mesa. Não é para ser conflito, irmãos? Claro que é conflito. É para rever os valores. Irmãos, esse é o Jesus. Esse não é o fake, não, esse é o verdadeiro. Esse é para incomodar a gente. Jesus verdadeiro, irmãos, aquele que nasceu, que a gente vai celebrar em breve o nascimento, ele incomoda. Se não estiver incomodando a gente, é porque a gente ou não está convivendo com ele, ou porque o que a gente está buscando não é o de verdade. Mas o verdadeiro é esse. Quem suportará o dia da sua vinda? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Ó Paizinho, eu quero te pedir perdão primeiro que se em algum momento eu busquei o Jesus falso. O Senhor tem que entender, Pai, eu sei que o Senhor entende. O Jesus falso é aquele que não incomoda a gente. No fundo a gente quer o Senhor, a gente te ama, mas é que o Jesus falso não incomoda, não entra em confronto com a gente. O Senhor entra em confronto, Pai. O Senhor nos incomoda, o Senhor nos constrange, o teu amor nos constrange, como nós acabamos de ouvir agora há pouco o Marcos falar. Perdão se em algum momento a gente se perdeu nessa guerra interna que temos. Porque como acabamos de ver também, conversão é guerra interna, Pai. Ó Senhor, nós chamamos, ó Pai. Quem suportará esse dia? Nós queremos estar aos seus pés, ó Pai. Queremos estar aos pés daquela manjedoura, Senhor. Ainda que às vezes a nossa mente cauterizada por valores diferentes,
achem bonito o palácio, ou as torres de marfim, os lugares encantados. Mas a verdade é que a gente reconhece que não há lugar melhor do que estar ali ajoelhado perante um bebê num berço de palha, Senhor. E viver tudo isso que representa nas nossas vidas. Ó Paizinho, ajuda-nos, ó Pai, porque a nossa mente tem sido o tempo inteiro levada a olhar valores diferentes. Somos conduzidos a todo tempo a dar valor àquilo que não tem valor. Ajuda a gente, Pai, na difícil tarefa de olhar para o Jesus verdadeiro, Pai. Essa é a oração que fazemos no Teu nome santo, Pai. Amém, Paizinho. Os irmãos podem se assentar. A gente vai ter uma participação especial agora. O irmão Silas vai louvar o Senhor nessa noite. Falou, estou à porta e bato. Se alguém minha voz ouvir e a porta abrir, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Ó tu que tens o coração fechado e não recebe a palavra de Jesus, oh, não demores a abrir a porta, só entrará se você deixar. Para quem diz que não há esperança, busque a Deus sua segurança. Encontrarás em Jesus a solução, a paz perfeita, a salvação. Ó tu que tens o coração fechado e não permites a entrada de Jesus, ó, não demores a abrir a porta, só entrará se você deixar. Você que vive no mundo de ilusão, de maldade e corrupção, abra a porta do teu coração, só assim haverá transformação. Ó tu que tens o coração fechado e não permites a entrada de Jesus, ó, não demores a abrir a porta, só entrará se você Amém, glória a Deus. Como é maravilhoso a gente perceber esse Jesus, que é diferente de tudo aquilo que nós já vivemos, já vemos ou já experimentamos. Jesus é singular e é digno de louvor e de adoração. Vamos terminar esse culto cantando que Ele é digno de adoração. Vamos nos colocar de pé e entregar
a Ele então, esse momento. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, vivo está, digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Tu és digno, Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Vivo está, mas ressuscitou, vive eternamente. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto, infelizmente, né? Mas essa é a hora. Vamos orar mais uma vez, então. A gente sempre tem orado dessa forma. Se o irmão puder se ajoelhar, a gente sempre tem orado ao final de cada culto, pedindo a Deus que nos livre desse problema do corona. Desse problema não, né? Dessa pandemia do coronavírus. Então, se o irmão puder se ajoelhar, se não puder, porque tem algum problema, alguma dificuldade, tá bom? Vamos orar mais uma vez.
Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Pai, encerrando esse momento, desse domingo que nós separamos para buscar a Tua presença, Paizinho. Ó Pai, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é verdadeiro, Pai. E o Senhor nos incomoda, Pai. O Senhor incomoda a gente em tantas questões, o Senhor, todas as vezes que a gente olha para o Senhor, a gente muitas vezes faz como aquele fariseu que estava à porta do templo, batendo a mão no peito, dizendo assim: ó Pai, tem misericórdia de mim. Às vezes quando a gente olha para o Senhor de verdade, Pai, a gente sente exatamente isso. Por isso, ó Pai, pedimos perdão por nossos erros, nossos pecados, perdão pelos erros desse povo, ó Pai. Tua palavra diz que quando vem a peste, a gente deve ir à Tua casa, buscar o Teu perdão e o Teu livramento. É o que estamos fazendo aqui, Pai. Temos vivido esse momento de peste, Pai. Tem assolado muitas vidas, tem ceifado muitas vidas. Temos pessoas queridas que se foram. Sabemos, ó Pai, que o Senhor continua sendo Deus em tudo isso. Mas ainda assim, Pai, é uma perda muito grande, a saudade para quem fica. Temos pessoas em hospitais que estão ainda sofrendo. Ela parecia que ia embora, mas voltou. E, ó Pai, só temos o Senhor, Pai. Tem uma vacina aí que ninguém sabe ser confiável. Tem um receio da população. Várias vacinas, porque foi tudo muito rápido. Ó Pai, nós queremos então colocar nas Tuas mãos as nossas vidas, colocar nas Tuas mãos a vida daqueles profissionais da saúde, daqueles que estão internados nos hospitais com essa doença, dos nossos irmãos aqui da igreja, dos membros da nossa igreja, dos Teus servos em outras denominações, em outras igrejas, em outros lugares, ó Pai. Todos nós, ó Pai, precisamos do Senhor, Pai. Repreende essa doença, Pai. Livra-nos, ó Pai, desse mal, Senhor. Que essa doença vá embora e que todos saibam que só o Senhor fez isso, Pai. A gente sabe, basta uma palavra Sua para que isso acabe. A gente sabe também que tudo tem o seu tempo e o seu propósito. Mas apressa-te, ó Pai, em nos socorrer, para que a gente possa voltar a sair à rua e se alegrar e viver a nossa vida, Pai, sem esse fantasma, Pai. Mas, ó Pai, a verdade é que as nossas vidas já estão nas Tuas mãos, então, quer vivamos, quer morramos, que sejamos do Senhor hoje e sempre, Pai. Mas, mais uma vez te pedimos, ó Pai, olhe por nós, tem compaixão de nós. Cerca-nos, ó Pai, com a Tua proteção e restaura aqueles que, porventura, estão nos leitos de hospitais, ó Pai. E nós não te pedimos isso por mérito nosso, porque não há merecimento em nós. Oramos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Assim, irmãos, a gente encerra o nosso culto nessa noite. Convidamos os irmãos presentes a estarmos na cantina, né, mais uma vez. E ao som do pós-lúdio estamos despedidos. Obrigado pela presença daqueles que estiveram aqui presencialmente, né, ficou redundante. E dos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Deus abençoe a todos. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
faz cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.